Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Como controlar a ansiedade? Salmo 103, do versículo 15 ao 19. A ansiedade é uma preocupação intensa. Sabe quando aquilo passa do limite? É uma preocupação excessiva, é algo persistente, chega até a ser um tipo de medo, sabe? Gera preocupação, nervosismo, é uma doença da mente humana, que reflete muitas vezes no corpo das pessoas. Sim, mexe com o nosso sistema nervoso, dá aquele frio na barriga, o coração acelera, não é assim? Dá um aperto no coração, tem gente que tem até insônia, fica com pensamento negativo, falta de concentração. Eu digo que ter ansiedade ou ser ansioso é sofrer duas vezes. Você sofre antes de chegar ao problema e na hora que ele chega, se realmente ele chegar, você sofre de novo. Então vai gostar de sofrer lá longe, não é assim? Pois bem, quando que a gente sente ansiedade? Normalmente com um emprego novo, quando a gente está prestes a fazer uma viagem, ou uma festa que a gente anseia muito fazer para um filho, para a família. Muitas vezes nós nos sentimos ansiosos por causa do medo do futuro, como o momento em que vivemos, por exemplo, com essa pandemia, com a crise. Então existem vários momentos que a ansiedade toma conta da vida das pessoas. E se nós não administrarmos isso da maneira correta, nós entramos em situações inexplicáveis, nós entramos em colapso, não é assim? Mas como administrar a ansiedade para que ela não seja prejudicial para a sua vida? Bom, eu costumo ter 3 atitudes que me fazem vencer a ansiedade. Primeiro é pensar como resolver, segundo é pensar nas possibilidades para resolver e terceiro, orar, pedindo a bênção de Deus para que eu consiga resolver essa situação. Como assim? Olha, quando eu digo como resolver, eu vou te dar um exemplo. Na primeira vez que nós passamos pela essa fase da pandemia no ano passado, eu fiquei bem preocupado, eu fiquei ansioso por causa disso. Mas eu pensei assim, olha, o que eu posso fazer para fazer a minha parte em relação a tudo isso que nós estamos vivendo? Então, o que eu pude fazer? Eu reduzi os meus custos, eu procurei proteger a mim e a minha família e descansei em Deus, porque eu sei que Ele sempre cuida de mim. Então, isso é o que estava ao meu alcance para fazer. Fora isso, não adianta eu ficar sofrendo com coisas que não estão ao meu alcance. Então eu pensei o seguinte, vamos dizer que isso seja uma grande crise que vai tomar o mundo como está sendo. Quais as possibilidades podem acontecer comigo? Na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses? Bom, pode ser que eu tenha que diminuir o negócio que eu tenho hoje. Bom, eu não nasci grudado nele, então pode acontecer. Pode ser que eu tenha que fechar esse negócio. Tudo bem, eu não nasci grudado nele e Deus sempre tem o melhor para mim. Eu sei que eu posso confiar no Deus a quem eu sirvo. E se isso acontecer, eu volto a trabalhar numa empresa como sempre fiz e aquilo que Deus me ensinou durante toda a minha vida, ninguém pode roubar de mim. Então não tem problema, eu vou viver o tempo de Deus e aquilo que eu puder fazer, não tem para onde correr. Bom, e eu orei a respeito disso. Por quê? Porque, Senhor, eu confio em Ti. Essa foi a minha oração. E clamei a Deus para que Deus me desse a direção. Como está nesse Salmo? Salmo 103, versículo 15, diz assim: a nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Nós precisamos ter noção de quão pequenos nós somos diante de tudo isso. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. E a sua bondade permanece, passando dos pais para filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina sobre tudo. Então tudo isso que está acontecendo está debaixo da vontade permissiva de Deus. Ou seja, Deus permitiu porque Ele domina sobre todas as coisas. E nós realmente vamos passar por isso e vamos vencer toda essa situação. Porque a bênção de Deus está nas nossas vidas. Nós precisamos ter consciência de como nós somos frágeis, limitados e passageiros. E precisamos aprender a confiar em Deus. E eu vou falar na maneira prática como é que nós fazemos isso. Agora eu quero ler um outro versículo também. Está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 8. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. É difícil muitas vezes, né? Não acreditar em tudo aquilo que nós temos visto. Mas Deus tem o melhor para mim. Nós precisamos confiar em Deus primeiro
certo? Porque Deus tem o melhor para mim e para você, e a nossa inteligência muitas vezes vai falhar. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós e Ele nos dará um caminho o qual a nossa inteligência não pode entender. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Olha que maravilhoso isso! Se eu e você confiarmos em Deus e lembrarmos dEle em tudo que nós fizermos, clamando pela direção, certamente Ele nos mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada de que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar o seu sofrimento. Sim, se eu e você temermos a Deus, confiarmos nele de todo o coração, se lembrar dele em tudo que nós fizermos, isso será como um remédio para a nossa alma, isso curará a nossa ansiedade. Nós ficaremos tranquilos, sabendo que Deus vai trazer transformação e cura para nós. E as pessoas dizem assim, não é? Você precisa se controlar, você não pode ficar nervoso. Mas como é que eu faço para ficar calmo, para ficar controlado? Bom, como é que nós fazemos isso? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me perguntei, poxa vida, o mundo está desabando. Por que é que eu permaneço tão calmo? Porque os versículos saltam na minha mente. Sim, eles apenas me lembram de quem é o Deus que eu sirvo. E é impossível ficar ansioso sabendo que Deus está no controle e que vai cuidar de mim. Só que isso é um processo. Todos os dias você precisa ler a palavra, orar, ouvir louvores e congregar. Assim vamos conhecendo a Deus, nos relacionando com Ele e confiando nele. Assim a ansiedade vai embora. Ela não consegue vencer o conforto e a tranquilidade que Deus coloca em nossos corações. É muito importante também que você se alimente corretamente, pratique exercícios físicos constantemente, ainda que seja uma caminhada. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque isso tem várias reações químicas no nosso organismo. Tanto a alimentação quanto a prática de exercícios fazem diferença no nosso humor, na nossa ansiedade, nos faz pessoas melhores. Isso melhora até o nosso relacionamento com a família e com o próprio Deus. Eu coloquei aqui na descrição alguns alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade. Então pesquise você também na internet o que você pode comer que vai fazer diferença e vai te deixar menos ansioso. Essa semana eu postarei versículos e louvores que me ajudaram a vencer os meus momentos de ansiedade. Sim, algo pessoal, que eu gosto e que realmente fez diferença para mim quando eu estava ansioso. Nos siga nas redes sociais e veja na prática como a palavra de Deus pode transformar as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br